Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui o nosso segundo dia de aula de História Eclesiástica 2, estamos no último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Hoje, a pauta principal é o monasticismo beneditino, estamos tentando entender melhor aquele contexto. Acabamos de ler o volume 1 do Daniel Hopes, a página 576, a lenda, e agora eu quero ler o volume 2, a página 89 em diante, que fala as muralhas da igreja. E aqui eu quero que vocês entendam como que eram vistos os bispos, os pastores, os sacerdotes, os patriarcas, ou como a gente chamamos, os abades. Até essa palavra abade, o que era o abade, irmãos? O abade vem de aba, né, que é uma palavra tanto do aramaico como aba, que é pai, como do latim. O abade, ele era o líder principal do monastério. Então, por que eu separei esse texto aqui também do Daniel Hopes, no seu segundo livro? Para mostrar aquele lado, quando a gente olha para a história e critica, poxa, mas os monges queriam ser tudo, eles queriam mandar em tudo, eles estavam do lado do imperador ou do rei, no caso, agora já que o Ocidente tinha caído e tinha muitos reinos. Poxa, por que eles eram tão vaidosos? Na realidade, é aquilo que eu mencionei no primeiro bloco. Aquilo que era para ser uma exceção vira uma regra. Por quê? Porque os bispos e os monges, e principalmente os monastérios, eles passam a ser o quê? Eles passam a ser uma grande autoridade. Não só uma autoridade intelectual, mas uma autoridade principalmente religiosa, uma autoridade intelectual, filosófica, e uma autoridade da história, porque eles tinham agora o conhecimento de tudo, eles que registraram, eles que iam formando as novas gerações. Logo, quando alguém precisava deles, eles tinham essa visibilidade. E aquilo que era uma atitude de exceção vai se tornando uma regra. Percebam, a postura deles era religiosa, não era política, mas a postura política, sociológica, acadêmica, até mesmo a questão de toda a tecnologia, quem dominava eram os monges. Agricultura, plantio, colheita, agronomia, de uma forma geral, quem dominava eram eles. Então, por isso que eles vão tomando um protagonismo, e lá na Idade Média eles fazem um trabalho muito grande, socorrendo os povos, ajudando-os, mas, ao mesmo tempo, muitos acabam se enveredando. Então, esse texto que fala sobre as muralhas da igreja é muito interessante. Então, vamos ler uma pequena porção. Mais uma vez, eu quero só adoçar a boca de vocês aqui com essa obra do Daniel Hopes, que é maravilhosa, e logo na sequência, então, a gente vai voltar para o texto que estávamos vendo, que é o texto do Justo Gonzalez, para a gente terminar, porque eu também não li ainda o Cristianismo através do século, que eu separei para vocês. Então, pastor Johnny, leia para nós aqui essa porção, por gentileza. Leio sim. Só cortou ali as muralhas da Isso, as muralhas da igreja. igreja. Se esta influência profunda do cristianismo sobre a evolução dos acontecimentos foi a princípio obra dos grandes pensadores cristãos, pode traduzir-se em fatos, porque se verificou que a igreja, nos momentos decisivos, possuía homens de ação do mesmo calibre. Aliás, foram frequentemente os mesmos. Santo Agostinho não foi o único a reunir, numa espantosa multiplicidade de iniciativas, os dons do pensamento e os méritos da eficácia. Se o termo elite tem um sentido, e se por ele entendemos elementos sociais eminentemente conscientes das suas responsabilidades históricas e superiormente dotados para as assumir, então é fora da dúvida que a igreja esteve dotada de uma elite admirável, ou melhor, que quase... me perdi aqui. Toda a verdadeira elite social se alistou nas suas fileiras. Dá uma pausa aqui, pastor, por gentileza. Entenderam, irmãos? Aqui fica muito mais fácil a gente entender como eles eram assediados e como eles eram importantes para aqueles dias. Eram a mente pensante dos seus dias.
as elites da sociedade, vamos recapitular, vamos voltar um pouco atrás na configuração do mundo antigo. Como que se fazia, irmãos? Cada império, ou pelo menos cada nação, tinha ali as suas cortes, tinha ali os seus conselheiros, tinha ali, né, os seus magos, como era chamado, ou sátrapas, né? Então, percebam, agora essa configuração, nesse contexto, eram eles, quem? De fato, os bispos, os monges, os abades, os sacerdotes, eles que estavam nessa elite. E por isso que aqui a gente começa a entender um pouco da importância deles, mas ao mesmo tempo de como eles foram alvos de muitos ataques, principalmente sabendo que eles poderiam ser massa de manobra ou ser úteis para serem utilizados para contra outros. Então, é interessante essas frases. Leia mais esse parágrafo para a gente, por favor, pastor. Joia. Desde as suas origens, a igreja sempre contou com chefes de primeira ordem, os bispos, assumindo em plenitude o ônus de uma função esmagadora, ao mesmo tempo sacerdotes, liturgistas, oradores, administradores, pais dos fiéis, arrimo de todos. Os bispos dos 4 primeiros séculos foram os pilares sobre os quais se elevou, pouco a pouco, o grande edifício da cruz. Eclésia in episcopo. Toda a igreja está no bispo. Essas palavras de São Cipriano, bispo mártir, não tinham deixado de ser verdadeiras. E no fim do século IV, no momento em Deu que... uma falhada. Volta de novo, pastor, por Pois não. favor. Essas palavras são Essas palavras de São Cipriano, bispo mártir, não tinham deixado de ser verdadeiras. E no fim do século IV, no momento em que se produziam os primeiros desabamentos, o bispo passou a assumir uma importância ainda maior, ante a omissão crescente das autoridades civis e ante o perigo que recrudescia. O pastor do rebanho ergueu-se em toda a sua estatura. Já Santo Ambrósio tinha sido um modelo admirado pelo próprio imperador. Como a gente já viu nas outras aulas. Perceba, toda a igreja está no bispo. Isso vai dar pano para manga para a romanização ou não? Total, né, meus irmãos? Total. Mesmo que, percebam, aqui é um momento de emergência, mas a emergência passa a ser um padrão. Para o quê? Para aquilo que virá. Está dando para entender como que isso é forte? Só mais essa frase, pastor, para a gente concluir, voltar ao livro. A sorte. Joia. A sorte providencial da igreja, por ocasião do drama do século V, foi ter a seu serviço uma pleiade de figuras poderosas, isso por toda parte. Homens que puseram à disposição de Cristo qualidades e virtudes que nos causariam espanto pela sua riqueza, se não as víssemos sustentadas e explicadas pelos dons da santidade. Essas testemunhas de Cristo, que na vida particular se entregavam à penitência, ao desprezo das coisas terrenas e à humildade, cheias do espírito de justiça e de sabedoria, esses homens que viviam quase sempre como monges, perdidos em Deus, souberam ao mesmo tempo dar conta de todas as obrigações, muitas vezes terríveis, no seu cargo. Pregar a palavra de Deus às comunidades que presidem, levantar edifícios, fundar mosteiros, celebrar intermináveis liturgias que somente eles podem oficiar e ao mesmo tempo administrar os bens da diocese, que em muitos casos alcançaram cifras razoáveis, ocupar-se dos desgraçados, dos pobres, dos enfermos, dedicar-se ao resgate dos cativos, chegando a vender os vasos sagrados em caso de urgência, como fizeram Santo Agostinho, Santo Hilário de Arles e muitos outros, empenhar-se em converter os pagãos, em civilizar pela amabilidade do acolhimento os bárbaros que ocupam as suas terras. Isto seria tudo? Não, porque ao assumirem, não,
porque ao assumirem as suas funções pastorais, esses bispos tiveram de desempenhar, além disso, e a revelia de si próprio, um papel político considerável. No momento em que os funcionários imperiais ou os militares romanos se mostraram tantas vezes incompetentes diante da sua tarefa, o representante do povo já não é o burocrata ou o soldado, mas o bispo. Em inúmeros casos, é ele o verdadeiro defensor da cidade. Normalmente não detém esse título, que por lei costuma ser atribuído a um magistrado municipal, mas na prática assume-lhe as funções até o heroísmo e ao sacrifício. E é então que estes príncipes da igreja se revelam também grandes chefes políticos e militares. Quando tudo amolece, eles seguram assim. Perdão. Quando tudo amolece, eles seguram. Assim, Santo Agostinho faz reviver a coragem na Hipona cercada. São Nicásio deixa-se matar na sua catedral em Reims. Santo Exubério de Toulouse resiste de tal forma aos vândalos que é deportado. Santo Ainon organiza a defesa de Orleans. São Lobo lidera a resistência em Troyes e tantos outros. Seria... Pastor, só tá fechado o seu áudio. Opa, tá bom até aí, pastor, obrigado, viu? Imagina. Viram, notaram, meus irmãos, deu para entender o contexto que nasce? Olha só essa frase, né? Eles se tornam, por uma questão de necessidade, influentes e grandes chefes políticos e militares. São exceções, mas aí a exceção vira regra. Então vamos voltar agora para o material. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Tudo sim. Joia? Maravilha, então. Então, agora aqui fazendo uma síntese, bom, depois vocês vão pegar no livro-texto. Agora a gente vai trabalhar sobre a regra. O que era a regra dele, irmãos? O que é a regra? Eu vou até abrir para vocês aqui, eu separei, peguei, já vou, inclusive vou mandar para vocês. A regra nada mais é do que um material, né? Eu peguei aqui esse material nos mosteiros de São Bento, procurei tanto do Rio de Janeiro quanto em outros lugares, e vou passar para vocês, né, regra do glorioso patriarca São Bento. É claro que é numa leitura católica, então façam a devida leitura, tá? Bento escreveu uma regra de vida para os seus monges. Tem a tradução, né? Aqui, a tradução em notas, Dom João Evangelista, Enúcio, e aí tem aqui algumas coisas, e aqui a regra nada mais é, meus irmãos, do que, vocês vão ver aqui, olha a quantidade, 73 capítulos em que ele estrutura toda a vida monástica. Toda a vida monástica. Então, em 2 horas dá para vocês lerem e aprenderem o que ele trata nesse assunto, né? Eu baixei tanto esse quanto este outro aqui. Esse outro eu achei bem curioso, que ele trata de uma forma um pouco diferente. É o mesmo artigo, só que vem com algumas divisões. O prólogo começa o texto da regra, os instrumentos das boas obras, obediência e silêncio, humildade, oração, pobreza, recepção, solicitude para com os irmãos, ordenação do abade. Como eu disse, o abade é o líder, né, do monastério, disposições diversas e conclusão. É interessante que, quando a gente pega alguns materiais antigos, de algumas obras históricas, quando algum monastério está escrevendo para Roma, lá para o século VII, século VIII, eles escrevem assim, do monastério tal para o abade de Roma, que naqueles dias já era padre, entendeu, irmãos? Já era o Papa. Mas para eles viviam a vida monástica tão dentro da perspectiva deles, que eles não achavam que o Papa era, de fato, a autoridade maior, era a autoridade lá em Roma, né? Então, eles chamavam de abade. Do abade aqui, do monastério, por exemplo, de Constantinopla, para o... Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Para o abade de Roma. Mas eles estavam se referindo a quem? Ao Papa. Né? Percebam como que as coisas vão se transformando ao longo dos séculos. E aqui, dentro desse material,
eu vou passar para vocês, inclusive agora, vem ao índice, o capítulo 1, e aí vai trazendo as suas subdivisões, obediência e silêncio, é o capítulo 5 e 6, sobre a humildade, é o capítulo 7, oração, pobreza e recepção, aí vai do 9 até vai. Então, ele faz uma subdivisão com subtítulos, tá? Então, a gente já vai voltar para ele aqui. Eu vou ler apenas dois capítulos com vocês, mas vamos voltar aqui para a história da Igreja Ilustrada, a regra de São Bento. Júnior, leia para nós esse primeiro parágrafo, por gentileza. Ok. Regra de São Benedito. O enorme impacto dessa regra não proveio da sua extensão, pois ela continha somente 73 breves capítulos, que pode ser lido facilmente em 1 ou 2 horas. O impacto provém do fato de que a regra ordena a vida monástica de forma concisa e clara, de acordo com o temperamento e as necessidades da Igreja Ocidental. Comparada com os excessos de alguns monges do Egito, a regra é um modelo de moderação em tudo o que se refere à prática ascética. No prólogo, Benedito diz a seus leitores que, aspas, se trata de construir uma escola para o serviço do Senhor. Nela não queremos instituir nenhuma coisa áspera nem severa. Dá uma pausa aí, Júnior, por gentileza. Você percebe que nos dias dele eles tinham já os monastérios orientais. Então, a proposta é sistematizar para criar um padrão diferente daqueles, mas é aquilo que eu digo para vocês, meus irmãos. Quando uma coisa ela pode até ser bem intencionada, mas se a gente não tiver os devidos cuidados, aquilo que a gente cria, que pode ser uma boa intenção, unido a outros fatores, como a institucionalização da fé, o poder que é dado, as práticas doutrinárias erradas, aquilo que num primeiro momento é nobre, pode se tornar num mausoléu ou numa grande perdição ali na frente. Então, você percebe que aqui no primeiro momento, continua para nós, Júnior, só mais esse parágrafo aqui até o além, aqui, ó, em consequência. Em consequência, toda a regra domina um espírito prático, às vezes até transigente. Assim, por exemplo, enquanto que muitos monges do deserto se alimentavam somente de água, pão e sal, Benedito estabelece que seus monges devem se alimentar 2 vezes por dia e que em cada refeição deverá haver 2 pratos cozidos e às vezes outros de legumes ou frutas frescas. Ou seja, você percebe que enquanto uns faziam jejuns, viviam a vida baseada no ascetismo, numa renúncia profunda, é claro que eles como, por exemplo, o Antão viveu até os 105 anos, é óbvio que ele se cuidou bem, mas aqui a proposta era outra, né? Continua lendo para nós, Júnior, é muito interessante esse daqui em diante. O primeiro lá do deserto, do Oriente, era muito contra o próprio corpo, né? Esse aqui não, se cuida do corpo. Exatamente. Agora vocês vão ver que cuida bem demais. Olha aqui, pode continuar lendo. Além disso, cada monge recebeu 1/4 de litro de vinho olha... 250 ml, meus irmãos, 1/4. Né? Ou seja, né? Caramba. Estava Estava bem liberal já, né? Tudo isso, claro, somente quando não havia escassez, pois nesse caso os monges deveriam se contentar com o que havia, sem queixas ou murmurações. De igual modo, enquanto que os monges do deserto dormiam o menos possível e da maneira mais desconfortável possível, Benedito prescreve que cada monge deverá ter, além do seu leito, uma coberta e um travesseiro. Ao distribuir as horas do dia, ele separa de 6 a 8 para o sono. Olha só, meus irmãos, coisa admirável para aqueles dias, não? Fazendo um contraponto a tudo aquilo que os outros viviam, é admirável. E agora leia para nós até aqui, Júnior, até essa obediência. Porém, em meio à sua moderação, há 2 elementos em que Benedito se mostra firme. Esses 2 são permanência e obediência. Ou seja, não, vou dar um resumo agora, porque senão vai dar tempo, né? Permanência e obediência. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Que eles tinham o hábito, os monges, de ficar saindo de um lugar para outro? Então, é por isso que ele fala assim, não, vocês têm que permanecer, se possível, durante toda a vida, servindo naquele monastério. Porque no momento em que vocês começam a
literalmente circular, vocês perdem a identidade, usufruem do que o monastério... Vamos pegar um caso bem prático aqui. Está tendo um momento de escassez em certa cidade. O monge deixa de estar servindo ali por causa da escassez. Ou seja, ele não está servindo de forma correta. Então, a permanência é uma coisa muito importante, que eles vão começar a trabalhar em cima disso, e a obediência. Ou seja, só que aqui não é uma obediência cega, viu? Vocês vão ver no texto, não vai dar tempo a gente ler tudo agora, mas vocês verão no texto que eles procuram, inclusive, com essa obediência, mostrar o seguinte, olha, vocês podem, sim, questionar o líder, né, o abade. No entanto, se porventura ele quiser que vocês façam algo, siga a orientação. Então, eles vão dando os critérios. Tem até o critério da retirada, excomungar a pessoa, mas eles criam também um processo de readmitir a pessoa até 3 vezes, porque a partir daí ele já, se uma pessoa quis sair do monastério, praticou certas coisas erradas, depois da 3ª vez eles já não recebiam mais a pessoa. Então, criam várias regras, eu achei muito interessante. Organizou, né? Organizou muito bem, né? Muito bem. Quer ver aqui, eu vou ler aqui mais algumas partes com vocês. Ó, leia para nós, Júnior, aqui essa parte. Ó. Para São Benedito. Para São Benedito, a pobreza individual era uma maneira de estabelecer uma nova ordem coletiva. Até aí tá bom. O que ele estava querendo dizer aqui, irmãos, era o voto de pobreza propriamente dito? Não. Ele estava dizendo o seguinte, olha, se você veio para o monastério e você era rico, tudo que os seus familiares derem não é para você, é para todos nós. Porque assim nivelava a vida de todos eles. Então, você percebe que na vida deles, eles tinham uma prática muito de modéstia, que a gente vai ver muito nos reformadores. Então, a gente vê, e hoje é o que falta nos neopentecostais, né, irmãos? Então, você percebe que aqui ele vai trazendo um lado bem interessante. Leia agora aqui para nós, Júnior, essa parte. Ocupar-nos até aqui. Ocupamos-nos até aqui da administração do mosteiro, mas, para São Benedito, só a atividade dos monges deveria ser a oração. No dia havia horas separadas para a oração individual, além dos cultos comuns que tinha lugar na capela ou oratório. Desses cultos havia 8 por dia, 7 durante o dia e 1 no meio da noite. Segundo as palavras do salmista, 7 vezes no dia eu te louvo. E levanto-me à meia-noite para te dar graças. Olha só como que era a vida deles com relação às práticas. Então, percebam, irmãos, agora que o autor vai falar uma coisa muito interessante. Eles, ao fazerem isso, eles acabavam contribuindo muito para aquilo que era a cópia dos textos bíblicos. Em outras palavras, os beneditinos, eles liam muito a Bíblia e decoravam muito a Bíblia. E muito do que é tradição da literatura bíblica foi preservada por eles. Então, percebam, quando a gente pensa, né, que, num primeiro momento, eles já foram para a filosofia, já começaram a colocar as heresias, não, irmãos, nesse primeiro momento, não. Eles estavam servindo as comunidades, com tudo que eles sabiam, e, ao mesmo tempo, tendo uma vida muito piedosa para poder, assim, servir a comunidade. E o que eles faziam? Eles eram muito devotados, ou seja, eram muito piedosos. Tanto é que depois, lá para frente, no tomismo, os monges que vão se tornar, e os monastérios, lá mais por meio da Idade Média, vão criticá-los como monges simplórios, porque eles viviam uma vida voltados apenas à Bíblia. Percebam, olha que interessante. Então, é curioso a gente ver esse outro lado que a gente não conhecia, né? Aqui é um desenho que mostra essa prática. Deixa eu mostrar. Essas orações eram obrigatórias? Então, aí que entra a questão da legalidade, Júnior. Aí que está. A questão da vira uma religião também. Por isso que nasce como uma indicação, uma regra, e essa regra ela vai virando um dogma. Você entende, Júnior? Exatamente. Aí onde entra o perigo. Vira uma coisa mecânica, fazer porque é obrigatório.
Exatamente. Sai da questão Da espontaneidade. espontaneidade. E pode ver que ele se fundamenta até nos Salmos. Né? O salmista fazia isso, né? Aqui, ó, nos mosteiros é que os escritos da antiguidade cristã eram copiados e conservados, inclusive a Bíblia. E aqui eles se tornam grandes centros universitários também do conhecimento. Por isso que eles acabam fazendo parte da elite dos seus dias. Então, vou ler só mais uma parte aqui. Aqui, pode falar, Júlio. não, a questão da questão catedrática, né? Isso. Ou seja, a gente não pode negar o lado positivo e nem deixar de citar também o lado negativo, porque a regra nasce para estruturar, para criar uma uniformidade, e eles fazem da regra o quê? Fazem da regra um credo. Concorda? Isso. Exatamente, fazem da regra um dogma. Por isso que eles passam a ser o principal polo do monasticismo em toda a Idade Média. Porque, você concorda? Para que eu vou pegar monges lá do deserto, lá da Capadócia, lá do Egito, e nada, eu vou pegar os beneditinos, já está tudo feito, funciona. Então, leia para nós aqui, Júnior, o resultado. O resultado de tudo isso foi que quase todos os monges sabiam o salmo de cor, bem como muitas... Deu uma falhada, Júnior. Volta aqui, Júnior, deu uma falhada. Tá, o resultado de tudo isso? Tudo isso foi que quase todos os monges sabiam o salmo de cor, bem como muitas outras porções da Bíblia. Por isso, não é verdadeiro dizer que na Idade Média não se lia a Bíblia. Pelo contrário, por causa do impacto do monasticismo beneditino, a maioria dos monges e muitos leigos devotos da Idade Média podiam recitar a Bíblia de cor por horas e horas. O próprio Lutero mostra em suas obras conhecimento do Salmo que seria surpreendente se ele antes não tivesse sido monge, recitando todo o Salmo uma vez por semana durante anos e anos. Entenderam, irmãos? Então, quando a gente pega e põe tudo dentro do mesmo balaio, a gente acaba pecando, né? Verdade. Concorda? Esse é o ponto, sabe, Júnior? É fazer o corte devido, com o momento devido. Sim. Mas pastor, parou aí? Claro que não, meus irmãos. E o paganismo que entrou na igreja, e os ídolos, e a frouxidão teológica, e as regras, aí eles se degringolaram. Mas a origem não era assim. Verdade, não era, não. Não era assim, entendeu? Apego na palavra. Exatamente. E para a gente encerrar, leia as primeiras linhas aqui, a regra de São Benedito, a expansão do monasticismo beneditino. Ok. A expansão do monasticismo beneditino. A regra de São Benedito dizia pouca coisa sobre o estudo, mas em pouco tempo o monasticismo beneditino se distinguiu neste sentido. Já antes de São Benedito, Casiodoro, o ex-ministro do rei Godo Teodorico, tinha combinado a vida monástica com estudo. O sistema beneditino logo seguiu o exemplo de Cassidoro, e os mosteiros beneditinos se transformavam em centro de estudo, onde se copiava e conservava manuscritos. Em certo sentido, a regra apoiava esse hábito, mesmo que não explicitamente, pois para que os monges pudessem recitar o salmo e ler as escrituras em suas horas de oração, era necessário que soubesse ler, que o mosteiro tivesse manuscrito. Em pouco tempo, enquanto o restante da Europa ocidental se esquecia dos conhecimentos da antiguidade, os mosteiros foram se transformando em centros onde se estudava e conversava esses conhecimentos. Ou seja, olha que interessante, irmãos. Então, a gente joga umas pedras bem grandes em cima deles, que eles quiseram dominar, não foi bem assim. Aquele mundo bárbaro, que não estava muito preocupado com cultura, com tudo, eles eram a elite da sociedade. Ora, apoiando e fazendo frente a questões políticas e de guerra, ter uma resposta ali ou uma urgência, e ora também porque se tornaram grandes universidades. Então, percebam que aqui foi o pano de fundo perfeito para o romanismo depois lá na frente, porque eles já eram influentes. Nesse período aí, que tinham grandes homens comprometidos com a obra de Deus, com a santidade da igreja, com a palavra do Senhor, mas, assim, nesse período aí, até na transição, os cultos eram em latim, né?
Ainda não, Júnior. Aqui o latim vai começar um pouco depois. Quando o romanismo, ele de fato é consolidado, Tá. é isso que eu digo para vocês que é interessante, que a gente vai fazer nos cortes. No romanismo, sim, o latim vira, mas até então não. Aqui todos tinham acesso, né, ainda. Tem acesso. Então, por isso... que era muito caro, né, do pergaminho. Exato. E agora pensa, Júnior, como eles eram sensacionais nesse momento, entendeu? Porque acabava sendo polo de educação para todos. Sim. Agora, olha, esse quadro aqui diz uma coisa muito interessante, olha só. Ó. Por diversas razões, muitos pais dedicavam seus filhos à vida monástica, desde a tenridade. Neste desenho, copiado em um manuscrito do século XIII, perceba, aqui já é do século XIII, o abade recebe a criança junto com o dote que os seus pais ofereceriam ao monastério. Ou seja, muitos pais prósperos, e principalmente reis, quando tinham filhos bastardos, jogavam os filhos lá dentro do monastério, entendeu? Porque eles iam ser úteis, mas não tão úteis dentro dali da vida do castelo, ia dar mais problema, deixa lá no monastério. E também acontece vários problemas, porque muitas crianças eram enviadas para os monastérios, não por causa que eles queriam, mas porque os seus pais os enviavam. E aqui surgiu um grande problema também, porque, opa, eu não quero estar lá. Então, olha que interessante, aqui mostra eles fazendo seus trabalhos, né? E aqui mostrando o trabalho deles no campo, né? Ou seja, fazendo as obras. E para a gente concluir, meus irmãos, eu sei que eu já estou gastando bastante tempo, mas eu separei aqui uma frase aqui, ó, essa daqui. Onde está? Aqui, ó. Aqui. Não, onde está? Não, logo depois aqui. Essa daqui, ó. Leia aqui, Júnior. Por favor, Júnior. Aumenta aí. Em séculos posteriores, né? Aqui, ó. Aumenta aí. Tá. Ó, percebe? Aqui o autor, nosso irmão Justo Gonzalez, já começa a sinalizar o que eles vão se tornar. Tá. Em séculos posteriores? Em séculos posteriores, esse hábito chegou a corromper-se a tal ponto que muitos nobres e reis utilizavam os mosteiros para colocar neles seus filhos ilegítimos, ou, às vezes, algum filho menor, que poderia complicar a herança. Exato, ou seja, lá acabou sendo um reduto, né, também para isso. E agora, deixa eu só ver onde tem mais... Não, tá bom, meus irmãos. Aí depois faltam um pouco as linhas, né? Mas, a grosso modo, eu só queria mostrar agora aqui para vocês. Página 56, aqui, ó. Página 56. Em séculos posteriores, principalmente a partir do século 18, os historiadores, filósofos e teólogos tiveram a tendência de desprezar o pensamento que predominava naqueles antigos mosteiros beneditinos. Por quê? Por quê? Porque, é óbvio, irmãos, na hora que a gente valoriza essa vida de piedade, de pureza, de não sei o quê, você vai aproximar eles de quem? Você vai aproximar eles do romanismo ou do protestantismo? Estão entendendo? É muito simples. Toda a tônica dos pais do deserto, dos pais do Oriente, dos pais da Capadócia, dos pais do Ocidente, do monge beneditino, vai ser muito mais próximo à nossa linha. Então, por isso que muitos pensadores vão tratá-los assim, sabe, com aquele certo desdém, né? Por quê? Dizia-se que estes era grosseiro, sem originalidade, sem coragem para especulações. Por quê? Porque no século XVIII, aqui, eles são filósofos. Aqui a gente já está falando do período pós-contra-reforma. Ou seja, precisa ratificar o romanismo, mais do que tudo. Tudo que tudo isso é verdade, mas também só concluindo a leitura. Tudo isso é verdade, comparado a eles, né? No entanto, mas também é verdade que eles tinham raízes profundas na realidade humana, no suor da terra, historiadores, teólogos e filósofos que não cultivavam a terra nem preparavam seus próprios alimentos não podem compreender. Ou seja,
Então, assim, eu acho que esse contraponto ele é muito interessante para a gente entender um pouco mais eles, né? Pode falar, Júnior. Século XVIII é iluminismo, pô. Sim, sim. É, Né? se contrapõe à fé, pô. Claro, totalmente, né? E você acha que você vai valorizar a patrística? Deixa a patrística lá. A gente canoniza eles e basta você saber que eles viraram santo. E o que eles fizeram? O que eles fizeram não é tão relevante, porque o que eles são é São Santo, para eles serem prestigiados e para eles serem adorados. Mas compreender a obra deles é diferente. Por outro lado, o monasticismo beneditino passou a ser o braço direito da obra missionária da igreja medieval. Lembra que a gente viu na última aula, na primeira aula, né, de História Eclesiástica 2, de missões medievais? Eles foram o braço da evangelização. Ou seja, irmãos, vamos parar para pensar. Aqui, Agostinho, o missionário que obteve a conversão do rei Otoberto, aqui é o Agostinho de Cantuária, não é o Agostinho de Hipona, tá, irmãos? De Kent, que veio a ser o primeiro arcebispo de Canterbury. Era um monge beneditino. Os 39 monges que acompanharam e os muitos que o seguiram também eram. Então, meus irmãos, a gente vai ver. E aí, por último, ele encerra falando de Bonifácio, irmãos. Essa história de Bonifácio é maravilhosa, mostrando também a importância de Bonifácio na expansão do cristianismo, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Exatamente. Então, fechamos aqui, né? Eu acho que essas obras... Acabei não mostrando para vocês aqui essa obra aqui, a obra do cristianismo através dos séculos, no capítulo 14 e do capítulo 15, vai dar uma síntese muito boa e uma síntese evolutiva do romanismo aqui, irmãos. Ele vai mostrar bastante a evolução do monasticismo. Então, depois, peguem, vai ser um resumo bem completo para vocês entenderem um pouco aquilo que vai girando algumas práticas sobre essa questão. Então, vocês vão poder entender bem toda a evolução, principalmente quando eles vão se inclinando um pouco para ideias de Maria, ideias de... pode ver que ele faz uma síntese, ele sai ali do ano 400 e ele já vem aqui pôr no 1000. Então, vai ser bastante rico essa leitura para que vocês possam estar entendendo um pouco melhor esse desenvolvimento. E aí, no capítulo 15, o desenvolvimento hierárquico e litúrgico, que aí já começa, de novo, fazendo um contraponto, indo agora um pouco mais para o lado do papado. E aí, a gente vai trabalhar uma das nossas aulas exclusivamente sobre o papado. Tá bom, meus irmãos? Okay. Tudo bem? Valeu. Tudo bem até aí? Beleza. Podemos encerrar? Alguma dúvida, algum acréscimo? Todas as Tudo dúvidas? Bem. Não, tá bom. Né? Eu acho que deu para a gente fazer um corte interessante da história. Tá bom, meus irmãos? A ideia é fazer o suprassumo e quem assiste a aula vai procurar mais informações, né? Você Exatamente. vai conseguir fazer a síntese, senão não é síntese, né? Não é síntese. E assim, né, Júnior, mesmo eu estudando para passar para vocês, que eu estou aprendendo também, mas assim, a gente está trabalhando sobre esses clássicos, né? Então, os clássicos nos dão... Por isso que é importante a gente fazer várias leituras, ler com várias obras, pegar, né, tanto literatura católica também, literatura ortodoxa grega, russa, principalmente a nossa protestante conservadora, e fazendo esse apanhado, para a gente poder chegar a um consenso, eu diria, um pouco melhor, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza. Beleza, meus irmãos? Joia. Então, obrigado aí por estar até agora conosco, e bom feriado amanhã, lembrando que a prova de vocês têm que entregar até amanhã, e todos os trabalhos extras até meia-noite de amanhã, tá bom? Ok. Porque era já para ter feito essa avaliação, mas em virtude das matérias aí, eu não consegui mandar antes para vocês. Tá bom, meus irmãos? Já mandei, agora falta mandar os trabalhos extras. Joia. Então, é isso aí. Que Deus continue nos ajudando aí, abençoando. Graça e paz a todos os irmãos aí. Bom feriado. Amém. Amém. Bom descanso. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais. Graça e paz. Graça e paz.